E vamos lá, vamos falar sobre a precificação, então, ai, seja o que Deus quiser, gente. Primeira vez que eu tô falando sobre isso, assim, apresentando. Ai, meu Deus, eu me mandei minhas energias. Então, a gente vai falar sobre a precificação, depois dessa conversa sobre o compartilhamento de trabalho, como é importante a gente compartilhar, como é importante a gente criar o nosso próprio portfólio, sobre a vida de freelancer. Se você conhece alguém que tem interesse nesse assunto, já compartilha o vídeo com ela. Eu vou entrar aqui nesse assunto da precificação, que é uma coisa que eu venho estudando há um tempo, e finalmente eu encontrei uma forma redondinha de fazer isso. Quer dizer, eu acho que tá redonda, né? Me digam vocês aqui. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, então, sobre a precificação. Tem uma coisa que eu acho importante a gente entender na precificação, é a diferença do custo, do preço e do valor. Normalmente, quando o cliente vem falar com você, ele pergunta qual que é o custo, né? Quanto custa o teu serviço. Só que, na verdade, o que ele quer saber é o preço, qual é o preço desse teu serviço. O custo é o tempo e o material, é o quanto custa para você levantar esse projeto, para você fazer isso acontecer. O preço é um custo mais um lucro, porque trabalho sem lucro é trabalho gratuito, então é sempre importante a gente pensar nessa parte do lucro. E o valor, que é determinado pelo cliente, né? Quando o cliente tem uma percepção de valor boa do seu trabalho, ele não se importa em, de repente, pagar um pouco mais. Por isso vem aí a importância, de novo, né, da gente ter um portfólio legal, da gente conseguir trabalhar bem os nossos cases e o nosso conteúdo, e criar um conteúdo legal para a gente, porque quando o cliente percebe valor naquilo que você está fazendo, ele não se importa em pagar um pouco mais caro pelo serviço que você está oferecendo. Eu já trabalho com a precificação no Social Media Team, que até entrego para as pessoas essa planilha, né, para a gente conseguir enxergar bem as etapas do trabalho, para enxergar mais ou menos quanto que a gente gasta em horas e fazer uma média aí de valor de tudo para as pessoas. Essa é a forma como eu ensino atualmente, mas eu consegui, depois de mastigar muito isso, de ficar um tempão pensando sobre números, então sou eu aqui ensinando um pouco de matemática, meninas, consegui enxergar um jeito da gente precificar isso um pouco melhor, de forma que a gente faça isso com mais segurança, sabe? De forma que a gente consiga ficar seguro naquele preço que a gente está passando e não ficar só no achismo, só copiando a tabelinha das amigas, que estranho, né? A precificação das amigas e dos concorrentes, porque a gente sabe que assim como todo o processo, a precificação também não tem receita, né? A gente não tem salário base, não existe a legislação nem nada, então a gente precisa se virar, e para isso você precisa entender muito bem duas coisas principais para você não tomar tufo, não sair no prejuízo, tá? Primeira coisa que você precisa saber foi o que eu chamei de hora boleto, que é o quanto você precisa ganhar por hora para pagar as suas contas, e a hora projeto, que é o quanto você precisa ganhar por hora para pagar aquele projeto. Você vai somar aqui a sua hora do boleto com a sua hora do projeto e vai dar a soma, o total do quanto vai ser a sua hora de trabalho. Você vai multiplicar isso pela quantidade de horas do projeto, eu já vou dar exemplo aqui, vai ficar mais claro, tá? Aí vai dar o custo do seu projeto completo. Só que esse custo não é o orçamento que você tem que dar, porque se você dá o teu orçamento só com o custo, você vai sair no 0 a 0, você não vai ganhar nada. E tudo e qualquer coisa na face dessa terra tem um lucro em cima, porque eu preciso lucrar, né? Eu preciso não de lucrar, de ser riquíssima, mas eu preciso, sei lá, investir no meu estudo, fazer alguma coisa assim. A gente precisa viver, né? Vida real. Mas para calcular a hora boleto, como é que a gente faz? Você vai somar todas as contas que você tem no seu mês, isso na sua vida pessoal, tá? E aqui é importante você pensar nas contas fixas e nas contas variáveis, fazer uma média disso, né? Porque às vezes a luz vem mais, às vezes a luz vem menos, você vai ter que pagar gás naquele mês, se você não vai. Enfim, faz uma média aí dos teus gastos, pensa com detalhe nisso e divide pela quantidade de horas que você quer trabalhar no mês. E aqui eu acho interessante porque a gente fala sobre algo meio que de saúde mental, assim, você entender quanto que você quer trabalhar por horas por mês. Daí aqui tem um exemplo, que foi até um post que eu fiz no meu Instagram, né, Ana Carvalho RP, da soma das contas ali, dividido pela quantidade de horas que eu vou trabalhar no mês, 6 horas por dia, 120 horas por mês. A minha hora boleto, para eu trabalhar 120 horas por mês e conseguir pagar as minhas contas, eu tenho que ganhar por hora que eu estou trabalhando 21,25. Então, anota a sua hora boleto ali num post-it, tá anotado. Esse é o quanto que eu preciso ganhar para pagar as contas, só para pagar as contas. Depois você vai calcular a hora do seu projeto. Você vai somar todos os gastos do seu projeto, quanto que ele vai te custar, né, de programas, de se você for contratar o freela, é aqui que a gente compartilha o trabalho, né? Tudo que você vai ter de custos no seu projeto,
que é legal voltar para essa planilhinha e entender tudo que você vai fazer, né? E dividir pela quantidade de horas que esse projeto vai te custar. Você vai entender a quantidade de horas entendendo todas as etapas aqui, e isso é um processo muito de autoconhecimento, né, do seu próprio trabalho, assim, de quanto tempo que eu vou demandar para levantar esse tipo de trabalho. Não existe uma regra, porque às vezes eu posso demorar, isso eu aprendi coordenando o time, tá? Tem uma pessoa que pode demorar 3 horas para fazer um post, que uma pessoa demora meia hora. Então, não existe essa regra, por isso que não existe a receita da base do valor, sabe? A gente precisa ir calculando de acordo com a nossa realidade e o cara que quer te contratar vai aceitar isso ou não. Enfim, somando todos os gastos do projeto X com a quantidade dividido pela quantidade de horas, dá R$ 28 por hora. Então, para eu pagar esse projeto, o meu custo eu preciso ganhar R$ 28 por hora para pagar só o projeto. Somando essas 2 horas, né, o custo do meu boleto e o custo do meu projeto dá R$ 49,25 por hora. Então, esse aqui é o valor que eu tenho que cobrar por hora para conseguir pagar o projeto e para conseguir pagar o boleto, certo? Segura essa informação. Você vai compartilhar esse valor por 40 horas, né, que é a quantidade de horas desse projeto. Então, o orçamento do seu projeto, o custo para você levantar esse projeto é R$ 1.970 para você pagar as suas contas, né? Essas horas pagando suas contas, e para você pagar o projeto, que também tem custo. Esse é o mínimo. Só que a gente não vai viver só de custo, né? Porque eu não quero viver no 0 a 0, eu não quero viver sempre contando moeda para pagar as minhas contas. Eu quero pelo menos ter algum respiro, eu quero ter um pouco de segurança na minha vida. Então, todo trabalho, eu sugiro para você que todo trabalho você coloque uma margem de lucro, tá? Esse aqui você descobriu o preço, né? Você descobriu o custo do negócio. Para descobrir o preço, você vai colocando esses lucros em cima, que é a precificação final que você vai mandar para o seu cliente. Aqui você entendeu quanto que custa o seu projeto. Então, eu sugiro que você coloque sempre pelo menos entre 10% e 30% de lucro, assim, dependendo do seu risco, sabe? Dependendo do quanto aquele projeto vai demandar do seu dia a dia, do quanto você acha que esse projeto pode impactar nas suas outras horas do seu dia. Por exemplo, o cara é chato, ele fica me chamando no WhatsApp o tempo inteiro, ou é um cliente muito difícil, ou é uma área muito difícil, que eu não demando muito. Enfim, quanto mais difícil for para você o trabalho, eu acho que mais uma porcentagem de lucro você tem que colocar aqui em cima. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, dentro daquele 1.900 e tanto, eu botei 15%, deu um valor aqui de 2.265, e você pode colocar mais taxas, né? E aí tem outras taxas que você pode perceber a partir da sua conversa com o cliente. Por isso a conversa inicial também é muito importante, que daí você vai entender. Se o atendimento for noturno, por exemplo, aí você coloca mais uma taxa. Se tem urgência, por exemplo, é um projeto para ontem, aí você coloca mais alguma porcentagem de taxa. E assim você vai fazendo o preço, sabe? Com coisas que fazem sentido e que são justas para todo mundo. Porque se você precisa parar toda a sua vida para atender o cliente, por exemplo, pensando numa taxa de urgência, é uma hora que eu não estou fazendo mais nada, que eu estou só atendendo esse cara, então eu preciso cobrar mais por isso. E assim você vai fazendo um preço que realmente faça sentido. Essa aqui é a precificação final. Uma pequena pausa aqui para lembrar você para se inscrever, né? Neste canal, dá o joia se você não deu ainda, se você está gostando desse conteúdo, se você acha que ele é interessante e relevante, dá um joia nesse vídeo aqui. Se tem um botãozinho vermelho, que nem esse aqui embaixo, escrito inscreva-se, significa que você não é inscrito no canal, então se inscreva, por favor. Mas dito isso, a gente descobriu aqui o valor o preço do nosso trampo, como que a gente pode precificar ele de uma forma que a gente não vai tomar tufo. Vão contando aqui para mim nos comentários se vocês acham que faz sentido, ou se vocês precificam de alguma outra forma. Porque aqui eu quero entrar num assunto que a gente estava até conversando com a Amanda antes, que é o excesso de trabalho e como a gente precisa ter tempo, né, para conseguir fazer um portfólio legal e assim valorizar o nosso trampo e a percepção de valor do cliente em cima do nosso trabalho. Mostrei aqui na live antes para vocês, né, mas só caso alguém esteja vendo esse vídeo gravado, um comentário que eu recebi ontem, quando eu perguntei para as pessoas como que era o processo de trabalho delas. Uma menina respondeu que faz de tudo, porque tem clientes pequenos e não tem condições de pagar, que os clientes não têm condições de pagar uma equipe especializada, e as empresas acabam ficando na mão muitas vezes, porque não tem esse dinheiro para investir numa comunicação maior, e que daí a pessoa diz que decidiu esse caminho das redes sociais, a gente trabalhar com conteúdo, mas que dá muito trabalho, porque ela precisa ter muitos clientes, e ela acaba fazendo
todo o processo. E a gente conversou aqui com a Amanda. Se você não viu a live, volta aí, confere a live inteira, ou o link da live vai estar por aqui, se essa for um corte da live. A gente falou muito sobre isso, sobre como a importância do nosso portfólio, e esse portfólio, que é ter bons cases, né, trabalhar legal, ele impacta diretamente no valor, na percepção de valor que o cliente tem no seu trampo. Seja o seu portfólio um site, como é o da Amanda, que a gente mostrou aqui, seja o seu portfólio o teu próprio Instagram, seja o seu portfólio uma página no Facebook, uma página de memes, uma página de Reddit, um Twitter, o que sei lá, o que for o teu portfólio, isso aí vai impactar diretamente no valor que o cliente está percebendo do seu trabalho, e quando ele percebe um valor muito alto naquilo que você está fazendo, ele paga mais caro. E para isso o portfólio é muito importante. E para a gente ter o portfólio, a gente precisa ter tempo. Então, se você abraça todo o processo, você não vai conseguir ter tempo. Então, o que eu sugiro que você faça, tá? Que você enxergue aqui esse cálculo que você fez do seu projeto. Esse aqui é o cálculo do projeto, tá? E você perceba, tá? O que daqui eu vou compartilhar com alguém? Eu gosto de fazer planejamento, eu gosto de fazer atendimento, mas pesquisa é uma coisa que já não me agrada tanto. Então, eu vou passar essa pesquisa adiante. Como é que você pode fazer um cálculo para ter uma ideia do quanto que você vai pagar para um freela fazer isso no seu lugar, né? Você pode pegar, por exemplo, os 18 vezes 24, né, que são 18 horas de pesquisa, multiplicado por 28, que é o total da hora desse projeto, né, dá 500 e tantos. Então, você pode pensar nessa base aí para buscar um freela por aí, um pouco mais, menos eu acho difícil, mas uma base de pessoas sabe que esse é mais ou menos um valor legal para você contratar um freela. E o que vai acontecer na sua vida? Você vai ganhar 18 horas. Se você foi uma pessoa que colocou já as taxas de investimento em cima do seu preço final, não deixou só o custo no orçamento, esse valor que você vai pagar para o freela já vai ser menor do que o valor do lucro que você está tendo, você está entendendo? E ainda você ganha 18 horas para fazer outras coisas, para ir fazer o teu próprio conteúdo, para ir buscar clientes que vão te dar um portfólio legal, para fazer coisas que realmente vão acrescentar, sabe, na sua vida. Então, essa cultura de compartilhar trabalho é muito importante, sabe? Isso é importante para o seu crescimento profissional, e isso aquece o mercado, porque se cada um faz o que é especialista, a entrega fica melhor. Porque quando eu trabalho com um designer, por exemplo, eu criei o Social Media Thinking, e eu até faço design dos meus carrosséis e tudo mais, mas eu sei que para a criação de identidade eu sou péssima. E daí eu contratei uma pessoa para fazer toda essa parte de penso da minha identidade visual, e eu acho que ficou super bonito, sabe? Se eu tivesse me metido a fazer, não ia ter ficado legal. Se eu vou trabalhar com um projeto que é grande e tem a etapa de mídia, por exemplo, que é uma coisa que eu sei fazer, que eu já fiz também, mas eu não tô a fim de perder a minha vida toda aqui fazendo essa parte de mídia, eu vou contratar alguém que trabalhe especificamente com isso, que vai ficar monitorando a mídia lá, a gente vai ter mais resultado, o nosso case vai ser melhor, o nosso portfólio vai ser melhor, sabe? Eu acho que a gente precisa parar de ter esse medo de perder dinheiro, porque também quando você compartilha com alguém, vai criando essa rede do bem, de freelas trabalhando juntos, quando a pessoa pegar um projeto que vai ter o planejamento, por exemplo, falando para mim, ela vai passar para eu fazer, sabe? Então é uma coisa muito bacana. Eu trabalho atualmente fazendo os meus projetos na parte de planejamento e no gerenciamento do projeto, e a parte da execução, quando me demandam a execução, eu sempre passo para as mesmas pessoas, que são as pessoas que eu gosto de trabalhar, que eu já entendo, como a gente estava falando aqui na live também com a Amanda, desse feeling aí das nossas duplas. Mas se você não tem ainda esse teu time aí para trabalhar com você, eu sugiro que você compartilhe o seu job, e a gente tem um projeto que nos ajuda com isso, que se chama Compartilhe Seu Job. Inclusive, eu tenho o compartilheseujob.com.br, mas eu ainda não consegui vincular a planilha. Se alguém sabe fazer isso, me chama, porque eu estou contratando esse freela. Por enquanto, a planilha do Compartilhe Seu Job, não sei se eu coloquei o print dela aqui, acho que não, acho que ratei, não botei o print. Ai, coloquei! Tá aqui, ó, como é que ela funciona a planilha do Compartilhe Seu Job? Tá no bit.ly/compartilhe seu job, o C, o S e o J em letra maiúsculas, e aqui tá os portfólios de pessoas que estão aí disponíveis no mercado, que são pessoas que se envolvem comigo, tem os thinkers, né, as pessoas que
que participaram da Maratona Social Media Think. Então, se você quer trabalhar com alguém que faça um processo ou que entenda um processo parecido com o que eu divulgo nas redes sociais, por exemplo, você consegue facilmente procurar aqui, e aí você vai encontrando aí a sua rede de pessoas, vai testando para entender com quem que você vai trabalhar, com quem que você não vai. Mas compartilhe seu job, né? Acho que é importante. E aqui na Compartilhe Seu Job, você pode tanto achar pessoas, como na primeira aba, isso aqui é uma foto, ela não está aberta. Na primeira aba tem o printzinho, tem as escrito direitinho o que você precisa fazer para incluir o seu job na lista. É a Ellen, que está aqui embaixo, que faz eu compartilho muito job com a Ellen que faz o monitoramento aí do que está rolando pra gente, e não é todo mundo que entra, hein? Passa pelo nosso filtro. Tem portfólios que não entram, né, Ellen? Quando a gente sabe que a pessoa vai muito contra o que a gente defende, sabe? Então aí você consegue encontrar pessoas.